Comece pequeno e não tenha medo de desagradar. Vamos refletir juntos sobre isso e como isso pode mudar o seu negócio, a sua advocacia, se você for advogado, ou a sua vida mesmo como uma mulher adulta tentando sobreviver nesse mundo caótico. Bora lá? Depois da vinheta. Olá, meus simplificadores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nesse canal, às vezes eu falo de simplificar o trabalho, os negócios, sobre simplificar a vida. E eu queria falar sobre começar, sobre agir, porque é isso que fez muita diferença na minha vida e eu até me arrependo de não ter começado antes. E eu quero bater esse papo com vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre os meus treinamentos, enfim, a forma que eu trabalho, o link na descrição. Se quiser saber só sobre direito, tem que ir lá pro Jade Advocacia, que é o meu outro canal em que eu falo só para trabalhadores, tá bem? Bora lá? Tô aqui com o meu iPad, porque eu até quero compartilhar um trecho de um livro que eu tô lendo sobre mindset, que eu achei, assim, fenomenal e acho que tem tudo a ver com esse negócio de começar. Porque, na verdade, a gente só começa quando a gente muda a nossa mentalidade, né? A ação, talvez ela não tenha mudado 100%, mas alguma coisa tem que ter mudado na cachola para você tirar as suas ideias do papel. Ou às vezes a necessidade faz com que a gente comece, né? Então, talvez não é só a mudança de mentalidade, mas de certa forma a necessidade te faz pensar diferente. Então podemos concluir que sim, portanto, é necessário para a ação uma mudança de mentalidade. Mas basicamente, gente, eu às vezes converso com recém-formados, né, pessoas mais jovens, e eu percebo que existe uma grande desesperança com relação ao mundo. Eu sei que o mundo não tá fácil, claro, todo mundo sabe disso, né? Tudo acontecendo aí nos últimos tempos. Mas essa desesperança não pode te consumir, não pode te impedir de começar, porque se você não começar, as coisas não vão acontecer. Eu sei que parece óbvio o que eu tô falando aqui, mas, sei lá, quando eu tava começando, eu gostaria de ter assistido um vídeo com uma pessoa falando isso. Vai lá, meu filho, começa. Não adianta querer mudanças na vida se não existe ação. Se não existe ação, a vida vai continuar sempre no mesmo marasmo, vai continuar sempre a mesma coisa. E eu penso muito sobre isso. Ai, lembrei aqui o vídeo que eu ia gravar, o outro vídeo que eu queria gravar, ai, que doideira. Olha ali que eu tinha esquecido, por isso que eu decidi por esse tema. Essa aqui é a Lu, minha companheira. A estagiária do Jade Advocacia mais dedicada, porque tá sempre aqui no home office trabalhando comigo. Aí de vez em quando ela invade os vídeos assim. Por que eu acabei lembrando do vídeo que eu vou gravar? Porque eu vou gravar um vídeo explicando por quais motivos eu desisti de ser juíza. Eu estudei um tempo para magistratura, né? Eu pensava em ser juíza pela questão, acho que mais da estabilidade financeira. E aí foi a ação de... Na verdade, foi a desistência de ser juíza que me levou para a ação de começar o meu escritório, e um escritório digital, porque eu nunca quis ter uma estrutura física, nunca foi um sonho meu, eu não tenho esse desejo de ter o meu nome na porta de nada, não tenho. E mesmo que na época não tinha, assim, sei lá, acho que eu conheci um escritório digital, previdenciário, eu nunca vi na área trabalhista, e eu não tô falando ser autônomo, trabalhar da sua casa, porque isso para mim não é um escritório 100% digital, entende? Eu tô falando de ter estrutura, de ter equipe, de funcionar como um escritório físico, só que numa estrutura 100% digital. Para mim, isso é o 100% digital. Então, quando não existia isso, eu tive que tomar uma atitude, se era o que eu queria, se era o que o meu coração pedia, tive que começar. Independente do que as pessoas iam falar, porque muita gente me falou e fala até hoje que não acredita nessa estrutura, mas foi por meio dessa estrutura que eu atingi o meu sonho, meu primeiro sonho de faturamento, que eu não vou falar aqui qual foi, porque eu vou gravar um vídeo sobre isso. Mas eu atingi um faturamento muito, muito legal, que era o meu sonho, sabe? O sonho da menina pobre, da menina que, nossa, se um dia eu chegar aqui, daí você chega, você vê que não é exatamente isso, que ainda, meu, não dá, precisa de mais. Mas só de você chegar nesse primeiro degrau, nesse primeiro step, a sensação é maravilhosa, entende? E aí eu atingi esse faturamento nesse mês de fevereiro de 2026, que é quando eu tô gravando esse vídeo, e fiquei pensando muito sobre isso. Gente, e se eu não tivesse decidido abrir lá atrás o meu escritório, se eu não tivesse decidido começar, não tivesse decidido começar o meu canal do YouTube, lá o Jade Advocacia, né? Porque esse aqui tá caminhando ainda, não tem muitas visualizações, mas tem aí os meus simplificadores, né? Agora que eu tô gravando esse vídeo, são 100 e poucas pessoas. Eu espero um dia voltar nesse vídeo e falar, nossa, eu não esperava que ia virar o que virou.
Ai, já tô cocriando aqui, entendeu? Então, são 100 pessoas, parece pouco, mas, pô, são 100 pessoas tirando a minha família, né, e os meus amigos, que devem ser uns 10, então são 90 pessoas que param para me ouvir aqui de vez em quando, ou pessoas que caem aleatórias aqui no meu canal do YouTube, param para me escutar. Então a gente tem que começar a pensar que é isso, que veio dessa primeira ação de um dia decidir começar a falar para frente, para uma câmera, de um dia decidir ajudar trabalhadores do Brasil inteiro e de um dia montar uma estrutura do jeito que eu sonhei, onde eu posso trabalhar de qualquer lugar. Tem que começar. Eu não tive pais, os meus pais eles me incentivaram sempre a estudar, mas como toda família, né, como todo familiar, tiveram aí os seus erros e acertos, mas eu não tive uma herança, eu não tive pai advogado, eu não tive mãe advogada, eu fui a primeira da minha família a me formar, entende? Então eu tive que abrir as portas. E esse começar de abrir as portas, que às vezes é tão doloroso, porque no começo ali a gente não tem ninguém acreditando em você, né? Isso que é o difícil de começar, quando não tem ninguém acreditando em você. Só que você, amado, amada, aí do outro lado da tela, é que você que tem que acreditar em você, entendeu? Se você não acreditar, ninguém, absolutamente ninguém nesse mundo vai acreditar. E a sua vida não vai mudar e você vai morrer exatamente do jeito que você vive hoje. E eu acho que essa é uma pergunta importante. Eu sempre me faço essa pergunta, né? Eu tenho esse lado meio mórbido, não sei se eu já falei sobre ele aqui no canal. Mas eu sempre me faço essa pergunta: se eu morresse hoje, eu morreria feliz? Se a pergunta for não, você tem que começar alguma coisa na sua vida, para ontem. Seja um canal, seja um escritório, um negócio, uma terapia, alguma coisa tem que ser iniciada na sua vida. Entende? Sem se preocupar com o que o outro vai pensar. E ainda que você se preocupe, porque somos seres humanos, às vezes caímos nessas armadilhas, o nosso ego é muito frágil, ainda que você se preocupe, pense com muito carinho que você precisa salvar o resto da sua vida. Se você não viveu até hoje a vida que você gostaria de viver, não perca mais tempo desperdiçando mais tempo de vida. Salve o tempo que te resta. Você não sabe quanto tempo resta, talvez seja 2 dias, 1 dia, 1 mês, anos, mas esse tempo existe para ser vivido com qualidade, entende? E daí, necessariamente, tem que existir uma ação, uma contrapartida da sua parte. Aí vai lá, Jade, mas eu não tenho forças, eu estou doente, eu tenho uma saúde mental debilitada. Eu não sou a favor do discurso da meritocracia, tá, gente? Não é aquela coisa, eu não acredito naquela coisa de que todo mundo tem jornadas iguais, oportunidades iguais. Não acredito nisso. Mas eu acredito piamente que todo mundo pode mudar a sua vida. Só que para uns o preço nem existe, né? Já nasceu herdeiro, por exemplo. Para outros, o preço é muito alto. E aí você tem que estar disposta a pagar o preço se você quer mudar de vida e salvar o resto da sua vida, entende? E aí, né, no meio dessas reflexões de começar o que tem que começar e não ligar para a opinião dos outros, eu penso muito nessa mudança de mentalidade. Daí tô lendo esse livro, né, do Mindset. E ele fala uma coisa, assim, super interessante que eu quero compartilhar com vocês, né? Sobre a diferença entre as pessoas que têm um mindset fixo, que acha que nada pode mudar na vida, que vê obstáculo em tudo, e a diferença para essa pessoa que tem um mindset de crescimento. E esse mindset de crescimento, a gente pode justamente desenvolvê-lo. No lugar de ficar perdendo tempo, scrollando tela, né, nas diversas redes sociais, vendo meme, coisa idiota, vai perder seu tempo vendo um vídeo que vira pra você e fala: toma vergonha na cara, você quer morrer pobre na sua vida? Quer morrer pobre? Quer morrer infeliz? Então não quer. Então vai, mexe essa bunda, entende? É mais ou menos isso. E aí eu acho que isso que eu vou ler aqui pra vocês faz muito sentido, que é o seguinte: só porque algumas pessoas são capazes de fazer uma coisa com pouco ou nenhum aprendizado, isso não significa que outros não possam fazê-la e às vezes fazem até melhor com treinamento. Então, essa pessoa que tem um mindset fixo, ela vai achar que do jeito que ela nasceu é o jeito que ela tem que morrer. E não. Às vezes a gente não nasce tão inteligente, às vezes a gente não nasce com uma oratória maravilhosa, às vezes a gente não nasce com todas as oportunidades possíveis. Definitivamente não. Mas é o treinamento que vai te fazer se tornar, às vezes, até melhor do que aquela pessoa que nasceu com um dom, que já nasceu se comunicando bem, que nasceu herdeiro, entende? Então, nessa escalada de começar, de agir, de mudar a sua vida, essa mudança de mentalidade do mindset fixo para um mindset progressivo
é a chave, né? É a virada. E foi ela que me trouxe, foi esse aprendizado, porque eu não nasci com uma... Eu nasci assim, eu sempre tive na minha cabeça que eu não iria morrer pobre, isso era uma certeza, que eu ia fazer o que fosse possível, dentro dos meus valores, obviamente, para sair da situação que eu vivi na minha infância. Isso era uma coisa certa. Eu olhava, às vezes, né, as coisas que aconteciam e falava, isso aqui não vai se repetir na minha vida adulta. Isso, uma criança pensando desse jeito. Mas eu nem sempre confiei em mim mesma, eu nem sempre tive uma mentalidade de crescimento, coloquei muitos problemas, tanto que fui começar a empreender com 30 anos de idade, porque até os 30 tudo era um obstáculo, tudo era um problema. Então eu nem sempre fui essa pessoa. E hoje eu sou essa pessoa e quero me tornar ainda mais, quero desenvolver ainda mais a minha mentalidade de crescimento para alcançar coisas que eu nem imagino na minha vida, que eu não tenho nem noção que eu sou capaz, né? Que hoje em dia eu penso muito isso, eu quero isso, eu não sei como isso vai chegar na minha vida, mas vai chegar uma hora. Tô mentalizando e fazendo a minha parte todos os dias. É isso, né? Tô gravando esse vídeo justamente porque essa mudança de mentalidade me tirou de uma vida que eu não queria viver. E talvez isso possa fazer o mesmo por você. Certo? Eu falo que eu adoro esse meu lado coach, adoro quando ele aparece, então se ele ajuda uma pessoa, duas, nossa, já tô me sentindo o máximo, já, entendeu? Já valeu a pena esses 13, 12 minutos que eu paro para ligar a câmera e conversar com vocês. Então me conta aqui nos comentários o que acha que se você morresse hoje, você morreria feliz, ou se você tem vida para salvar ainda. Me conta que eu vou gostar de saber, tá bom? Um beijo da Jade, até o próximo vídeo.